A SAF Botafogo completa 3 anos de um retumbante sucesso. Podem falar o que vocês quiserem. A Estrela Solitária é tricampeã brasileira, saindo da fila desde 95. Nossa geração viu uma invasão histórica que nem mesmo as maiores torcidas do Brasil puderam ser capazes de fazer em Buenos Aires, como fez o Botafogo, dando aula ao torcedor do Atlético Mineiro para ver o inédito título da Libertadores da América. E hoje, o Tairo Arruda fez um extenso texto, né, muito bonito, sobre toda essa reconstrução do Botafogo, os recordes batidos pelo clube, e também o resgate da autoestima do torcedor, que para mim é o que mais importa dentro disso tudo. Claro que os títulos são a cereja do bolo, mas ter o torcedor do Botafogo lembrando que o Botafogo não é lugar para covarde, estufando o peito para poder falar de igual para qualquer torcedor do futebol brasileiro. Ah, meu amigo, para mim isso não tem preço. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias, trazendo 3 conteúdos. Esse é o segundo conteúdo do dia. O vídeo da manhã eu falo sobre a valorização do Botafogo, que atingiu 1,8 bilhão em valor de mercado, segundo a consultoria Sports Value do economista Amir Somoji. Nós já somos de mais de 160 mil apaixonados pela Estrela Solitária que seguem o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel e também do Botafogo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Cara, vou passar aqui pelos principais destaques, os destaques especiais desses 3 anos de SAF. E se eu me emocionar em algum momento desse vídeo, cara, assim como você do outro lado, eu já te peço de antemão desculpas, porque só quem é Botafogo sabe tudo que a gente sofreu todos esses anos. Só quem é irmão de camisa, de frequentar Maracanã, depois ser aqueles 7 mil de sempre, debaixo de chuva, quinta-feira, jogo começando, 9h30 da noite, com aqueles times tenebrosos do Botafogo, que a gente ia para o estádio sabendo que a vitória era praticamente um milagre. Só quem viveu isso sabe o valor que tem tudo isso que eu vou repercutir a partir de agora. Então, antes de mais nada, muito obrigado, John Textor, por você ter resgatado o Botafogo das cinzas, sem dúvida nenhuma. Ao longo desses 3 anos, você pode ter cometido alguns erros, mas os acertos se sobrepõem em muito os erros. Se tem uma coisa que deu certo no futebol brasileiro nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, é a lei da SAF, que permitiu com que investidores como John Textor viessem ao futebol brasileiro resgatar grandes marcas como o Botafogo. Ainda que o John Textor tenha que lutar contra todo um sistema, e a gente sabe do que a gente está falando, sem dúvida nenhuma, o saldo é muito positivo. Para início de conversa, destaque número 1. Botafogo campeão da Libertadores de forma inédita. Eu arrisco a dizer que, da forma como foi, nunca mais nós viveremos uma emoção como essa. As gerações futuras não terão oportunidade de experimentar o que nós pudemos experimentar. Quem não esteve em Buenos Aires no dia 30 de novembro de 2024, sem dúvida nenhuma, perdeu o maior momento histórico da história do Botafogo mesmo. Você ter mais de 65 mil pessoas no estádio, sendo mais de 40 do Botafogo, é absolutamente impressionante. A torcida do Botafogo deu uma aula, não só ao futebol brasileiro, mas ao futebol mundial. A torcida do Botafogo mostrou que a torcida do Atlético Mineiro não consegue acompanhá-la do ponto de vista da paixão pelo seu clube. Caso contrário, os números teriam sido inversos. Flamengo não conseguiu fazer o que o Botafogo fez, Palmeiras não conseguiu fazer o que o Botafogo fez e nenhum outro clube brasileiro conseguiu. Só o Botafogo pode se orgulhar de ser o clube que bateu o recorde de levar torcedores para uma final de Libertadores nos números que o Botafogo levou. Ninguém mais na história conseguiu isso. E todo esse ambiente positivo foi criado por quem? Foi criado pela SAF.
Alessandro Brito, Taira Arruda e toda a diretoria. Toda a diretoria, os caras que construíram esse Botafogo até aqui. Um Botafogo que não ganhou apenas a Libertadores, que já seria uma coisa absurda, mas o Botafogo agora é tricampeão brasileiro. Muita gente me pergunta, mas você está esperançoso para a temporada? E eu falo, tô. E eu não estou esperançoso de forma aleatória, não. Eu estou esperançoso pelo simples fato de que o Botafogo foi o clube que mais liderou o campeonato nos últimos 2 anos, 23 e 24. Não foi o Flamengo, não foi o Fortaleza do Vojvoda, não foi o Palmeiras, não foi São Paulo, não foi ninguém. O Botafogo de Futebol e Regatas. Quem hoje está no clube desde o começo, e aí eu falo da diretoria do Botafogo, e também, óbvio, os profissionais que lá estão, esses caras aprenderam a disputar o Campeonato Brasileiro. Eles sabem qual é a receita do sucesso de 2024, assim como eles sabem qual é a receita do fracasso de 2023. Tudo isso vai ser usado agora no Campeonato Brasileiro de 2025. Então eu estou, sim, bastante esperançoso para que o Botafogo faça um campeonato muito competitivo. Nenhum clube ganha todos os anos. O Bayern não ganha todos os anos, o Real Madrid não ganha todos os anos, o Liverpool não ganha todos os anos. Ok, mas o Botafogo será um clube competitivo de frequentar o G4 em mais um ano. Os investimentos estão aí. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. O Botafogo, segundo a Sports Value, chegou a 1,8 bilhão de reais em valor de mercado. Eu acredito que esse número seja até mais. Esse número se refere ao crescimento de 23 para 24, mas, cara, só o que o Botafogo investiu na segunda janela é de 24. Beleza, vamos supor que isso esteja contabilizado, mas só o que o Botafogo investiu em ativos financeiros nessa primeira janela de 2025 são meio bilhão de reais. Você tem que somar isso aqui. Porque se uma empresa compra um terreno, esse terreno integra o valor de mercado dela. Se uma empresa compra um prédio comercial, que é um ativo financeiro, aquele prédio comercial integra o valor de mercado dela. John Texel comprou 500 milhões de reais, meio bilhão de reais em ativos financeiros, que são jogadores de futebol, seus direitos econômicos. Está lá. Está lá. E o Almada ainda é nosso e vale mais do que valia quando foi contratado. Então, desculpa, não é 1,8 bilhões nem aqui nem na China. Mas tudo bem. A gente respeita aí o critério do estudo. Seja como for, se você quiser entender esse tema com detalhes, eu deixei um vídeo aí para vocês, que foi o vídeo da parte da manhã de hoje, onde eu repercuto todo esse estudo nos mínimos detalhes. O Botafogo bateu o recorde histórico de 80 mil sócios torcedores. Quem não lembra, todos aqueles anos que a gente ficava brigando entre 25, 30 mil sócios torcedores, claro que o Botafogo não era um clube para 25, 30 mil sócios torcedores, e eu ainda fico chateado quando eu vejo esse número de 80 mil, porque eu acho que depois de tudo que o John Textor já fez pelo Botafogo, eu acho que a gente já tinha que ter retribuído com pelo menos 100 mil sócios torcedores. Cara, todo jogo do Botafogo é para ter pelo menos 35 mil pessoas no Newton Santos. A gente tem torcida para isso. E é mais barato ser sócio do que não ser para quem frequenta estádio de futebol. Então, sem dúvida nenhuma, cara, dá para chegar aos 100 mil e eu não tenho dúvida de que a gente vai chegar. O Botafogo, durante esses 3 anos, chegou ao maior patrocínio da sua história, com a VBET, 50 milhões por ano. Cara, isso é incrível. O Botafogo, até pouco tempo atrás, quando conseguia um patrocínio master, porque muitas vezes nem conseguir patrocínio master conseguia, o Botafogo tinha 10 milhões de reais da Caixa. É muito pouco dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. 10 milhões de reais. O Botafogo está gastando 120 só para trazer o Wendel, que é volante. Embora eu acho que ele vai jogar como camisa 10, mas isso são outros 500. É muita grana, cara. 50 milhões no contrato de 3 anos, quer dizer, são 150 milhões em patrocínio master. 50, 50, 50. Impressionante. O Botafogo fez o maior investimento em contratações da história do futebol brasileiro. Isso não foi com esse meio bilhão. Isso foi ainda na janela passada, com 380, quase 400 milhões de reais ali. Já era o maior investimento da história em contratações. Agora o Botafogo supera o seu próprio recorde, chegando a meio bilhão em contratações. Em que pese uma parte da torcida falar, mas eu não acho que gastou bem. Por que foi gastar 50 milhões no Juan Cruz? Cara, Botafogo
gastou meio bilhão de reais. Olha a demonstração de força do John Textor. Que recado é esse que ele passa para o mercado? O Botafogo construiu o núcleo de saúde e performance, Life Fit, infraestrutura de excelência. A gente sempre sonhou com o Botafogo tendo um centro de treinamento de primeira qualidade. E o núcleo de saúde e performance foi um passo decisivo, inaugurado em julho de 2024, para que o Botafogo pudesse ter essa excelência para os seus atletas. É um centro de treinamento totalmente voltado para a alta performance. O centro de treinamento do Botafogo, que era uma academia mequetrefe 2-3 campos, hoje é uma outra situação e será ainda muito melhor no futuro. O Botafogo criou uma rede de escolas de futebol chamada Botafogo Academy. E você não tenha dúvida que já já bons jogadores vão pintar vindo dessa rede de escolinhas de futebol. A gente tem um recorde histórico de venda de camisas oficiais, sendo a camisa 1 eleita mais bonita pela Foot Headlines, que é uma página que faz essas eleições, né? Assim, pô, beleza, outra página pode eleger outra e tal, mas de fato a camisa 1 do Botafogo é lindíssima. O Botafogo ter acertado com a Reebok foi um dos golaços do John Textor, porque a Reebok trata o Botafogo como se fosse uma linha Prime. A Reebok quase não atua no futebol. Então, para quem ela atua com nível de carinho como se você fosse Prime da Nike, Prime da Adidas. Diga-se de passagem, olha o que a torcida do Cruzeiro está sendo obrigada a passar com a Adidas. A Adidas ela cria categorias de clubes, onde nem o Flamengo, que é o clube de maior torcida do Brasil, de maior faturamento, né? E o que mais venceu títulos nos últimos anos aí, cara, nem o Flamengo é da linha Prime, da Adidas. De modo que a camisa do Cruzeiro é um Ctrl-C, Ctrl-V da camisa do Inter, só muda de cor. Camisa de goleiro do Cruzeiro é a coisa mais ridícula que eu já vi na história. É muito maltratado pela Adidas. O Botafogo não, cara. O Botafogo é extremamente bem tratado pela Nike. Em que pese a gente ter problemas de distribuição, de logística, de faltar um tamanho aqui, uma camisa ali, mas de um modo geral as camisas são de uma qualidade sensacional. A gente colocou a nova iluminação em LED no estádio Newton Santos, o que passa melhor ali os patrocínios, ilumina melhor o campo também, porque você tem o LED de patrocínio, mas você tem o LED da iluminação. Tem uma nova experiência de Match Day, maior média de público, referência para o mercado brasileiro. De fato, o Match Day do Newton Santos é um dos Match Days mais interessantes do futebol brasileiro, aquelas labaredas em comemorações de gols, são pequenos detalhes, mas fazem toda a diferença. O Botafogo inaugurou aquela área VIP, né? Tá me fugindo o nome dela agora, Fanzone, não. Tá me fugindo o nome dela, mas daquela área VIP super legal lá, com que o Jairzinho, o Túlio vão lá dar autógrafo, comida e bebida liberada, tem que pagar, né? Carinho, às vezes salgado, mas bem bacana. Já tive a oportunidade de conhecer. O Botafogo bateu recorde de crescimento na base digital, com cerca de 1 milhão de novos inscritos nas redes sociais do clube. Quer dizer, em 3 anos o Botafogo bateu mais de 1 milhão de inscritos nas redes sociais e vai continuar crescendo certamente. Cara, isso daí é tudo, assim, apenas uma pequena parte do que o John Textor vem construindo no Botafogo. Sempre que vocês verem um vídeo, pode ser no canal do Manel, em qualquer outro lugar, fazendo alguma crítica por algum ponto que está desajustado e que, na opinião de quem está falando naquele vídeo, não está tão legal, nunca se esqueçam, todos nós somos botafoguenses e todos nós somos muito gratos a tudo que o John Textor construiu no Botafogo. São 3 anos de absoluto sucesso, são 3 anos de absoluta felicidade. E que eu não tenho dúvida nenhuma que o Botafogo será campeão de algum título de expressão esse ano. Torço muito para que seja Libertadores, porque ser bicampeão da Libertadores vai botar o Botafogo à frente de Fluminense e Vasco, beleza? À frente de muitos outros clubes brasileiros, e deixa o Botafogo muito perto de entrar no seleto hall de tricampeões da Libertadores. Aí, se não ganhar um tri consecutivo, beleza, né? Mas um biconsecutivo já seria sensacional. Salvo engano, nenhum clube brasileiro. Só o Santos, eu acho, ganhou um bi de Libertadores, né? 63 e 64, salvo engano. Mas seria incrível o Botafogo bicampeão da Libertadores. Quais clubes no Brasil podem ostentar isso 2 anos consecutivos? Porra, sensacional, né? Sensacional.
Ainda vem o Super Mundial, a janela do Super Mundial, a janela do meio do ano, tá agora aberta a janela doméstica, o Botafogo tem interesse em alguns jogadores, que eu não quero fulanizar para esse vídeo ficar sendo vídeo só do aniversário dos 3 anos da SAF, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam, meus irmãos de camisa. Vamos curtir e fui!